Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre quais as principais ferramentas da leitura de fluxo e quais as suas funcionalidades. Eu não vou entrar no detalhe sobre como que eu configuro cada uma delas e como que eu conecto a informação que elas nos dão para uma tomada de decisão no mercado. Vamos se limitar a conhecer cada uma delas, as informações que elas nos passam e se familiarizando com elas. Nos próximos vídeos, aí sim eu vou entrar detalhadamente em cada ferramenta, como que eu configuro, exemplos práticos da gente utilizando elas nos mercados, conectando a informação de uma com a outra para tomar uma decisão, montar um cenário, entender a direção do mercado e tomar a nossa decisão. E se você quer aprender mais sobre leitura de fluxo, então se inscreve aqui embaixo no canal para continuar recebendo nosso conteúdo. Deixa o like nesse vídeo que isso ajuda demais o canal e vamos embora direto para nossa tela operacional. Bom, galera, então estamos aqui na nossa tela e é daqui que eu extraio as principais informações para eu tomar uma decisão no mercado. Vamos começar falando sobre a ferramenta mais importante aqui, que é o Times e Trades, também conhecido como TT. Aqui eu tenho duas janelas do Times e Trades. A de cima está na aba Ordem Original e a de baixo está na aba Negócios. Eu uso essa aqui para ver a intensidade do lote do player, tamanho do lote que ele está enviando para o mercado, a de cima. E a de baixo aqui eu uso para ver quem são as duas pontas. Então eu quero ver aqui a absorção, eu quero ver montagem de posição passiva, até ordens iceberg eu vejo por aqui. Temos aqui então, nas colunas eu tenho o comprador, o valor, a quantidade e o vendedor. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, a Tullet comprou 3.000 lotes no preço 5.082,5 de quem é o vendedor? Não mostra, porque são várias pontas de quem ela tomou esse slot. E aqui na aba de baixo eu consigo ver. Então, por exemplo, ó, essa ordem aqui de cima da Tullet, deixa eu pegar em outra cor, eu tenho ela aqui embaixo, ó, fracionada. Então, esses 3.000 lotes passaram aqui, ó. Desse slot, também pela mesma ponta, quem deu a liquidez pra ele, quem vendeu pra ele poder comprar também foi a Tullet. A BTG também vendeu alguns, a XP, a BTG de novo, a UBS, enfim. Hoje eu não vou entrar em tanto detalhe a respeito das ferramentas. Depois nós vamos falar a configuração de cada uma delas e vamos falar no detalhe com exemplos práticos como utilizá-las, beleza? E como extrair informações delas. Mas vamos seguir aqui na nossa aula. Vamos falar sobre o book de ofertas, tá? É este aqui do cantinho. Aqui eu tenho a pressão compradora e vendedora, que nada mais é do que a somatória dos lotes que estão pendurados na compra. Me dá essa quantidade aqui, ó, de 54.370. E a somatória dos lotes que estão pendurados na venda me dão essa quantidade aqui de 28.960. Ou seja, o book, ele tá 65% mais comprador e 35% vendedor. Aqui embaixo eu tenho, nas colunas, o agente que pendurou lote, quantidade de lote que ele pendurou e o preço que ele pendurou na compra. E da metade da ferramenta para lá, eu tenho o agente que pendurou lote, a quantidade que ele pendurou e o preço que ele pendurou na venda. Então aqui na esquerda eu tenho os lotes pendurados de compra e na direita os lotes pendurados de venda. O meu book tá com filtro para que eu possa ver apenas maiores que 300 lotes. Então não tá passando tudo aqui. Tem um filtro aqui porque eu quero ver só ordem relevante, que pode acabar atraindo o mercado para aquela ordem, ou então, se ele não tem interesse de consumir ela, expulsando ele, fazendo com que pessoas façam front running, não ao pé da letra, porque o front running, ele é proibido, que é o ato de você saber que, por exemplo, que um broker tem uma ordem para executar, sei lá, 100 mil contratos de dólares, ele vai passar 3 dias executando esses contratos. Esse broker passa essa informação para alguém e essa pessoa compra na frente, vamos supor que era 100 mil contratos para comprar dólar. Alguém compra na frente, ele executa essa ordem para essa pessoa ter lucro, né? Não é esse caso. O front running que eu tô falando aqui é o ato de você perceber que alguém precisa montar uma posição e você montar a tua na frente da dela, e aí ela tem que montar mais cara e você tirar proveito disso. Vamos para a próxima ferramenta aqui acima do nosso book, que é o Superdom. Então aqui, nessa partezinha aqui, ó, bem pequenininha, pretinha aqui, eu tenho uma ordem que eu tenha pendurado no book. Então meu mouse estava ali em cima, ó, se eu clicasse eu ia pendurar uma ordem nesse preço aqui que tava onde estava o meu mouse, bem aqui, ó. Então aqui eu tenho a ordem que eu tenho pendurado no book, se é 1, 2, 3. Aqui, nessa do meio, mostra o preço em que o Superdom se encontra. Eu consigo ver aqui um cinza mais claro aqui em cima e um cinza mais escuro. O que isso representa? Que a máxima do dia foi bem aqui, ó. Essa é a máxima do dia, onde separa o cinza claro e o cinza escuro. E a mesma coisa seria para baixo. Vamos supor que daqui para baixo tá mais claro. Então a mínima do dia é aqui. O que mais o Superdom me dá? Ele me dá a quantidade de lotes que tem pendurado na compra aqui, ó. E a quantidade de lotes que tem pendurado na venda. Então, qual que é o preço aqui?
Se alguém quiser vender a mercado, ele vai ter que vender no 5079. A gente abrevia e fala só 79. E aqui, ó, se ele ter só um lote pra vender, maravilha, tem 400 lotes aqui pra ele. Ele consegue montar a posição dele. Mas se ele ter 500 lotes pra vender, ele vai consumir esses 400 lotes e vai ter que vender mais 100 no preço de baixo. Então ele vai piorar um pouco a posição dele. Ele vai montar um pouco no 7,9, um pouco no 7,8,5. E a mesma coisa pra compra. Se alguém quiser comprar, tem aqui, ó, 260 lotes pra ele montar a posição dele. Se ele precisar de mais lote, tem aqui 75 e vai. Então vamos supor, aquela hora que a Telit veio aqui, ó, com 3.000 lotes, ó. Se ela dá essa porrada agora, de 3.000 lotes, vai somando aqui, ó. Quantos lotes tem por nível de preço aqui, ó? 130, 12, 100, 60, 120, 200. Ela ia consumir tudo isso aqui, ó, tranquilamente, pra conseguir executar a ordem dela. Então ela ia dar uma porrada que ia levar o mercado do 79 até o 83, 83,5 ou até mais. Então, nós usamos todas essas informações, tá? E aqui na direita do meu Superdom, eu tenho um Volume at Price de 5 minutos. Então, eu tenho o volume, o que aconteceu nos últimos 5 minutos. O que tá desenhado aqui pra mim? Que nos últimos 5 minutos o preço veio do 80,5 e trabalhou até o 78,5. Só. Aqui, ó, o volume mostrando, ó. Pra mim, ó. Essas velas aqui é onde o preço andou e o tamanho da vela, quantos negócios aconteceu. Visualmente, tá? Quantos negócios aconteceu pra eu ter uma noção visual. Mas já vamos pra nossa próxima ferramenta e vamos falar dele mesmo. Volume at Price. Mais conhecido como VAP, tá? O que significa? Volume por preço. Então aqui eu tenho as colunas preço e a coluna quantidade. E essa última coluna aqui é a quantidade visual. Vamos pegar aqui, ó, o 7,4,5. 7,4,5. Teve 17.680 lotes negociados. E aqui, ó, visualmente, comparado ao restante do dia, é quase nada, ó. Teve preço que teve muito mais volume. O Volume at Price eu vou usar para entender onde que o preço tende a brigar, onde teve muita negociação, muita briga, onde ele correu liso, né? Que a gente fala que tava vazio, né? Ele pegou um vazio no book. Eu uso para entender zonas que pode consolidar o preço, zonas que quando ele passa dali ele tende a correr. E também uso para ver exaustão, uso para ver absorção. Praticamente, Volume at Price é isso aí. Depois a gente detalha mais na aula de Volume. Então vamos lá, próxima ferramenta. Eu tenho aqui uma boleta. A boleta é simplesmente para eu enviar minhas ordens. Eu posso mandar uma ordem a mercado de compra, uma ordem a mercado de venda. Eu posso tomar ou bater só um lote, 2 lotes, 3 lotes. Se eu clico aqui, eu mudo o tamanho do meu lote e aí eu mando comprar mercado. Eu posso comprar 3, 2, 1. E isso aqui é configurável. Eu posso vir aqui nas opções e configurar, beleza? Eu posso pendurar um lote no preço de baixo de compra e eu posso pendurar um lote no preço de cima de venda. É para isso que a gente usa a boleta. E aqui também para zerar, né? Posições que não está montado, não importa se é compra ou venda. Eu tenho aqui cancelar ordem, que eu vou usar para cancelar as ordens que estão penduradas, não as ordens que eu entrei no mercado. Zerar, eu saio das posições que eu tô posicionado no mercado já tô no risco. E cancelar a ordem, eu vou cancelar as ordens que eu pendurei. Então um stop, um gain, as ordens que eu pendurei ali no book, minhas intenções, eu tiro elas do mercado. E inverter, se eu tô comprado, eu viro vendido, se eu tô vendido, eu viro comprado. Vamos para a próxima ferramenta. Aqui eu tenho uma grade de cotações e eu tenho os DIs que me importam. Eu tenho os de curto prazo aqui, os de médio prazo e os de longo prazo aqui embaixo. Eu uso os DIs para entender a direção que o mercado tende a ir e casar isso com o fluxo, tá bom? Não vamos entrar em detalhe aqui, não vamos aprofundar. A gente vai aprofundar futuramente. Bora para a próxima. Eu tenho aqui então, deixa eu jogar minha câmera aqui no cantinho. Beleza. Então eu vou ter aqui a montagem da posição dos players, tá? Eu tenho aqui o diário, que é essa aqui, é o dia todo, o que eles fizeram durante o dia todo. E eu tenho essa aqui nos últimos 5 minutos. Eu uso a dos 5 minutos para entender o que está acontecendo agora, o fluxo de agora. E aqui eu tenho, né, quem que é a corretora, quem que é o player, o volume que ele negociou nos últimos 5 minutos e o preço médio dessa montagem dessa posição. E aqui tá em ordem decrescente, de cima para baixo. Então, o primeiro aqui é quem montou a maior posição, o segundo, a segunda maior posição, por aí vai, até que chega, que inverte essa situação. Aqui para cima, por exemplo, aqui estão os comprados e aqui para baixo estão os vendidos. Então, lá para baixo é quem montou a maior posição de venda, aqui para cima é quem montou a maior posição de compra. E essa coloração aqui, verde ou vermelha, ela me mostra se o player nessa posição daqui, ele tá tendo lucro ou prejuízo, beleza? A posição dos players aqui diária
é para eu entender a montagem real da posição deles. Então, por exemplo, a UBS ela é comprada em 41 mil lotes, mas nos últimos momentos aqui, nos últimos minutos, ela tá desmontando um pouquinho essa posição dela. Eu uso essa referência das duas para eu entender se o mercado tá querendo virar, fluxo tá querendo virar de compra para venda ou de venda para compra, ou se o mercado tá continuando, se o comprador tá comprando e se o vendedor tá vendendo, se ele tende a manter o mesmo direcional. E é lógico, nós vamos casar essa informação com todas as outras que nós temos aqui para a gente tomar uma decisão no mercado. E eu tenho aqui por último a visualização gráfica disso, tá bom? Então eu consigo aqui, ó, marcar quem que eu quero monitorar. Tá marcado só a UBS e a XP. E aí me mostra aqui no gráfico, ó, para eu ter a noção visual mesmo, ó. Então a UXP já chegou a ser 20 mil vendida, agora ela tá só em 4 mil, ela desmontou. E a UBS já chegou a ser 50 mil comprada e ela tá em 40 mil, tá desmontando. Desmontando levemente, né? Tá realizando um pouco. Basicamente, essa é a minha tela principal. Ah, e temos aqui também um reloginho, né? Pra eu ver a hora. É bom pra notícia, né? E é isso, essa é a minha tela principal, galera. Ela que eu uso para extrair as informações, como eu já disse. Nos próximos vídeos, eu vou detalhar como eu configuro cada uma dessas ferramentas e vou dar exemplos práticos de como utilizar elas isoladamente e depois vou casar essa informação de alguma forma didática para vocês. Bom, e é isso aí. E espero que tenha ajudado de alguma forma. Espero que tenham gostado. Vamos finalizar o vídeo.